Aleluias. Vamos à palavra do Senhor. Livro de Amós. Profeta Amós, capítulo 9. Profeta Amós é fácil de achar. Você vai lá nos profetas menores, você vai achar Joel, vai achar Abacuque, vai passeando por ali, vai achar Jonas. Vou ficar ali entre Jonas e Joel. Amós, capítulo 9. Amém? Ouvi falar misericórdia, senão vai ser um corpo. Glória a Deus. Profeta Amós, capítulo 9. Eu vou ler 4 versículos aqui no capítulo 8, para poder a gente entrar no entendimento do que nós vamos falar no 9. Deixa no 9 aí, nós vamos a partir do versículo 10, mas eu vou ler a partir do 11 do capítulo 8, tá? Para a gente pegar o entendimento do que o profeta fala no 9. Diz assim a palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar em mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as jovens formosas e os rapazes desmaiarão de sede. Os que juram pela vergonha de Samaria o dizem: tão certo como vive o teu Deus. E Deus aí está com letra pequena, minúscula. E tão certo como vive o Deus de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Aí pula lá para o versículo 10 do capítulo 9. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, que está caída, e repararei os seus lugares quebrados, restaurarei as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Olha como os dias vão se encostar. E os montes destilarão vinho novo, e todos os outeiros se derreterão.
trarei de volta do exílio o meu povo, Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. E o versículo 15. E os plantarei na sua própria terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, o teu Deus. Com letra maiúscula. Glória a Deus. Deus amado, queremos agradecer, Senhor, por esse momento, na tua casa, na tua presença, Deus, para desfrutar, Senhor, não somente da tua santa e poderosa companhia, mas para aprender, Senhor, mais, através da tua palavra, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado e separado para cada um de nós. Trata a nossa mente, nosso coração, limpa o nosso interior, Senhor, tira todo bloqueio, tira todo pensamento que traz distração, faz com que a nossa mente esteja conectada com o teu Espírito Santo, para nós recebermos tudo aquilo que o Senhor vai trazer para nós nessa noite, Pai. Queremos sair daqui transformados, restaurados, fortalecidos. Toma cada coração, eu te peço, Senhor, cada mente. Cuida de forma especial de algumas pessoas, Senhor, que chegaram e tiveram um dia cansativo, um dia meio atribulado, com adversidade, com dificuldade, Senhor. Tira tudo isso de dentro dessas pessoas e deixa, Senhor, o coração e a mente livre, como terra fértil, para receber a semente que vem através da tua palavra, para que nós sejamos transformados, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Deus, por isso tudo. Toma o teu lugar, Senhor, a casa é tua. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Não permita, Deus, que nós saímos daqui da mesma forma que nós entramos. Que sejamos cheios do teu Espírito Santo, com entendimento, com sabedoria, dá discernimento a cada um de nós. Visão, Senhor, ampliada espiritualmente, para que possamos identificar, Senhor, as dificuldades e as adversidades, mas que tenhamos também estratégia, Senhor, para lidar com cada uma delas, Pai. Vencer, porque cada um de nós, Deus, fomos chamados por Ti, para sermos vencedores, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Por que veio essa história de que o profeta Amós dá essa notícia ali em Israel? Porque o profeta Amós, ele serviu a Deus junto com o sacerdote Amazias. Chegou um determinado momento, isso não acontece hoje, foi só naquela época, tá? O profeta Amazias ficou com ciúme, ou com inveja, não sei o que foi, que Deus mandou, Deus não pede, né? Deus mandou Amós profetizar sobre a vida do rei Jeroboão, de que ele morreria. E o profeta Amós pregava isso no centro da cidade, em Betel. E aí Amazias foi lá e falou para o rei que ele, aqui a população não ia suportar isso. Isso não está nesse capítulo não olha aí não, que não está aí, está no 7, está lá na frente. Eu estou contando lá na frente para você entender o porquê que chegou aí. Quando a gente diz que Deus prepara, que Deus ensina, que Deus fala antes do acontecimento, é por causa disso. O alerta que Deus dá. Você vê, pastor, que é isso? Um sacerdote falou isso para o profeta? Falou. Tem um monte de pastor bocudo hoje aí, que fala um monte de besteira. Tem pastor até que amaldiçoa os outros. Eu não sei se o cara é profeta, se é pastor, se é feiticeiro. Tinha um aqui perto que quando o cara saía da igreja dele, ele amaldiçoava. Dizia, vai, mas você vai ficar todo quebrado, vai se destruir, tu vai voltar aqui. Cruz credo, está repreendido, em nome de Jesus. Abençoa a vida da pessoa e deixa a pessoa seguir o caminho. Para que tu vai ser usado para amaldiçoar a vida de alguém? Mas aí o sacerdote vai e faz fofoquinha para o rei, que Amós está profetizando, está pregando no meio da cidade,
de Betel e dizendo que ele ia morrer à espada. E o que o rei dá ordem, naturalmente para Amazias, e dizer para Amós que ele não ia mais profetizar ali, que ele podia pegar, ir para Judá, profetizar em Judá, porque ali em Betel ele não ia profetizar mais. Aí, o profeta, o homem de Deus, né, sempre na dele, porque nós que temos o Espírito Santo, nós temos que, mesmo diante da dificuldade, da adversidade, da perseguição, nós temos que manter o nosso equilíbrio, nós temos que manter a nossa paz interior, porque senão o Espírito vai falar contigo e você não vai ouvir, porque você vai estar num conflito interior, você não vai conseguir nem entender o que Deus está direcionando para você fazer. Amós, com toda a simplicidade, falou, Aí eu entro na história. Eu imagino que Amós chegou para Amazias e falou assim, rapaz, tu é louco, né? Tu não sabe quem mandou eu profetizar. Isso que eu estou falando. Você é um sacerdote, rapaz. Tu não conseguiu identificar que foi Deus que mandou eu falar isso, não? Tu tá doido, né? Tu tá dizendo que eu não vou profetizar aquilo que Deus mandou profetizar? Quando você, como sacerdote, deveria saber que isso é uma verdade absoluta, não tem como mudar? Então, por causa dessa atitude sua, a sua mulher vai prostituir e os seus filhos vão morrer à espada. E foi o que aconteceu. A confusão na vida do profeta, do sacerdote. Porque o profeta, ele estava profetizando algo que Deus determinou. O sacerdote deveria ouvir, olha como eu digo, discernimento espiritual. Quando às vezes a gente não tem, porque alguma coisa de Deus está sendo falada e a gente não consegue identificar porque não tem o discernimento espiritual. Para entender e processar a informação. Por isso é que aconteceu. Aí, o povo de Israel, como ficou sem o profeta, ficou nas mãos do sacerdote e do rei, e aí tem um determinado momento que o sacerdote fala, por que você não vai profetizar aqui? Porque aqui é a casa do rei e o templo do rei. Já que é o templo do rei e a casa do rei, o sacerdote não pode profetizar dentro disso. Ele tem que profetizar dentro da casa de Deus ou na terra de Deus. Dentro daquilo que é do homem, o sacerdote não pode profetizar. E aí, quando nós temos algumas coisas que estão com a gente, e que nós pensamos que somos nós, que é nosso, que fomos nós que conquistamos, nós é que conseguimos, nós é que... Não é de Deus, é tua, é do homem, é minha. E aí, Deus não pode profetizar dentro do que não é dele. Entendeu até aí? Eu estou mostrando que o conflito entre um sacerdote e um profeta. Quem é que está acima de quem? O sacerdote, ele é escolhido para cuidar das coisas de Deus, para orientar o povo de acordo com o direcionamento de Deus. Deus mandava, o sacerdote cumpria e orientava o povo. O profeta recebia de Deus para entregar as mensagens. Só que o sacerdote, ele tinha que entender que o que o profeta está entregando ali foi Deus que determinou. Só que ele não conseguia entender isso. Por isso que às vezes a gente deixa de receber algumas coisas. Você já soube da pessoa que às vezes pega alguém na rua? Você está passando, alguém pega você na rua e fala, vem cá, meu irmão, deixa eu falar umas coisas para você que Deus mandou falar. E tu está inventando história. Antes de você achar que está inventando história, apura a tua audição espiritual, teu discernimento de espírito, e espera a pessoa falar. Se for de Deus, você recebe. Se não for, você repreende. Mas você tem que ter esse discernimento, esse entendimento, para você não desmerecer algo que seja realmente da parte de Deus. Às vezes é uma coisa, mas é só coisa ruim, pastor? Não, às vezes é uma coisa muito boa. E a gente não recebe. Por quê? Porque isso não é para mim, não. Essa promessa está muito longe. É muito grande para a minha vida essa promessa.
Eu não tenho condições de receber. Eu brinquei aqui no último culto, falei assim, entrar um cara ali e fala assim, pastor, ó, estou com uma BMW lá fora, Deus mandou dar para o senhor. Eu falei, vou receber em nome de Jesus. Vou tomar posse, traz a chave aqui, meu irmão, ainda vou orar a chave ainda. Ó, em nome de Jesus, eu recebo aqui, amanhã está na agência para vender. Eu vou recusar. Ah, não, eu vou recusar porque eu não tenho condição de assumir uma BMW. Não posso pagar o PVA dela, não posso pagar o seguro dela, não vou pagar nada disso. Eu vou botar ela na agência para vender. E vou pagar o dinheiro para mim. Se custa quanto? Custa 180 mil, meu irmão, pode vender por 150. Apareceu um cara por 150, pode dar para ele, meu irmão. E pega o dinheiro, pega a grana. Mas a gente às vezes rejeita a bênção. Porque você esquece que aquele que mandou, aquele que profetizou, ele é que vai preparar o caminho para que a profecia dele se cumpra na tua vida e na minha vida. Não tem como ser diferente. Quando Amós profetizou aqui, que Deus deu a ordem para ele profetizar para o povo, era para o povo se preparar para receber o rei que ele ia entregar. Qual seria a obrigação do povo aqui? Se Deus está falando que o rei vai morrer, a espada vai morrer, então a gente tem que se preparar e orar e clamar a Deus para que ele nos dê um rei de acordo com a vontade dele. Não é ele ir lá e falar para o rei e o rei mandar o sacerdote, o profeta sair dali da terra dele. A ignorância. Sair da terra dele e profetizar em outra terra. Teria que ser ao contrário. O rei dizer, o que é que eu tenho que fazer? Se Deus está dizendo, profeta de Deus, o que está dizendo que eu vou morrer? Deus, o que é que eu tenho que fazer para eu não morrer? Eu tenho que mudar o quê? Às vezes a gente está morrendo espiritualmente e está achando que está vivendo, e está querendo viver quase morto, está teimando com a situação, está batendo, né? Que nem o pessoal fala lá fora, está dando murro em ponta de faca, sofrendo porque quer, passando situação porque quer. É buscar em Deus e questionar, fala, Senhor, questionar não, perguntar, Senhor, o que eu tenho que fazer para acertar essa situação? E Deus vai falar, ó, faz isso, isso, isso. Lembra de Ezequias? Que Deus também deu a ordem de morte para ele? E mandou o profeta voltar lá e falar, dizer a ele que eu não vou morrer agora não, vou dar mais 15 anos de vida para ele. Podia ter feito a mesma coisa com esse rei aqui. Você não vai morrer não, meu filho, muda a tua história, trata bem do povo. Sabe por quê que Deus falou que ia morrer? Porque ficava desgraçando a vida dos pobres e pisando, esmagando, humilhando os necessitados. Deus tem uma atenção especial com os pobres e os necessitados. Você vê que em todo momento da Bíblia, nas passagens, sempre tem alguém ou algum direcionamento para cuidar daqueles que precisam. Jesus disse que ele veio para quem? Para os doentes e necessitados. Ele não veio para quem está ação e para quem é rico, não. O rico recebe, porque se ele quiser Jesus, ele vai receber. Mas ele veio para transformar a vida de quem está doente e dos necessitados. Então, quando a gente vê esse histórico, você entende o porquê que chegou aqui. Só que aconteceu tudo que Deus determinou. Israel foi destruído, o profeta, o que ele falou aconteceu, o povo foi levado para o exílio, depois Deus foi lá e resgatou todo mundo, trouxe de volta, e aí é onde entra na pregação de hoje. Aonde entra, quando Deus falou, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, todos os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. O mal não nos alcançará, cheio de pecado, todo torto. O mal não vai me alcançar, ninguém vai me encontrar, porque eu estou escondido. Quando a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todos os lugares. A Bíblia, na verdade, tem um versículo com ela que até gosta muito, que ele fala de cor. Já falou tanto que já fala de cor. Eu posso estar lá no fundo do mar. Se eu for ao fundo do mar, tu está. Se eu for mais alto do céu, está lá. Se eu for nas profundezas da terra, tu lá estás. Onde poderei eu me esconder de ti? Onde qualquer um de nós pode se esconder de Deus? Onde eu posso esconder as minhas atitudes? Se de quem eu
precisaria esconder para o meu plano dar certo, eu não consigo esconder. Vai esconder de mim, vai esconder do irmão que está do teu lado, vai esconder do teu vizinho, não adianta. Não adianta. Porque vai ficar à vista. À vista de quem pode te ajudar, te orientar, te transformar. Aconteceu tudo aqui, mas Deus deixou o povo ir, perderam tudo, resgatou o povo, trouxe de volta. E aí começa a promessa, através de quê? Da transformação e da obediência. O povo entendeu, mudou. Lembra de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei aqui dos céus, curarei as suas feridas e sararei a sua terra. E aí complementa no 15, quando Deus fala, ó, e assim, se acontecer isso, os meus ouvidos vão estar atentos aqui, para que todas as orações que forem feitas neste lugar, eu ouvirei aqui dos céus e abençoarei. Então, o que Deus está dizendo? Mudança de hábito, de costume, mudança de pensamento. Que às vezes o inimigo coloca uns pensamentos na cabeça da gente, que se a gente deixar isso fluir, se a gente deixar cauterizar dentro da nossa cabeça, a gente vai caminhar não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a vontade do inimigo. Porque você vai fazer a vontade dele. Para avaliar alguns pensamentos que passam na nossa cabeça, se a gente for ser guiado por esse pensamento, se a gente for tomar atitude por esse pensamento, ou se tomou atitude por esse pensamento, qual o resultado que deu? Ai, pastor, deu um resultado errado a dessa, tu acha que isso foi de Deus? Porque, gente, quando a Bíblia fala que o inimigo, em determinados momentos, ele se transforma em anjo de luz. Para quê? Para enganar quem? O mundano? O mundano não quer saber disso não. O mundano, ele tanto faz ser de luz como de treva. Para ele é a mesma coisa. De treva para ele é até melhor. Se chegar um anjo lá falando um monte de palavrão, mas falando um monte de coisa que ele quer ouvir e que ele quer fazer, ele está achando que é de Deus. Para a gente não. Para a gente tem que chegar, o inimigo tem que se transformar todo, fazer uma performance diferente, chegar falando mansinho, chegar elogiando você, que você... Quer ver uma coisa que o diabo adora fazer? É mexer no ego das pessoas. Adora fazer isso. É onde ele mais destrói dentro da igreja. Ele já aprendeu esse caminho. Onde ele mais destrói crente é trabalhar no ego, massagear o ego. Ah, eu quero aparecer. Eu quero ser o melhor. Eu quero falar mais difícil. Eu quero ler, mas eu quero falar umas coisas que ninguém sabe. O irmão fala uma coisa lá, eu quero discordar dele aqui. Eu vou usar o altar para discordar do irmão. Sabe aonde você vai? Em lugar algum. Porque a palavra de Deus, ela começa a trazer transformação daqui para lá. Não é só para lá, nem daí para cá. Porque também se for daí para cá, está tudo o contrário, está invertido. Tem que ser daqui para lá. Agora, é meio confuso, né? Quando diz que nós estamos todos no mesmo patamar. Por quê? Porque o mesmo Deus que atua na minha vida, atua na tua. O mesmo Deus que atua na tua, atua no irmão que está do lado. Só não vai crescer e ficar com o mesmo nível de conhecimento, de entendimento da palavra e de caminhada com Jesus, aquele que não quer. Porque se quiser, Deus vai dar o mesmo entendimento para todos nós. Para quê? Para que a gente converse e fale todos a mesma língua. Que todos tenham o mesmo entendimento. Que todos andem no mesmo caminho. Que todos tenham atitudes iguais. De acordo com a vontade de Deus. A gente tem que aprender que quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente deixa
a coisa da vaidade lá do mundo, o orgulho, de lado. Porque ela não serve para nada aqui. Se a gente trabalhar com orgulho e com vaidade, o espírito não vai trabalhar, não adianta. Vai chegar uma hora que vai passar vergonha. Você viu um sacerdote aqui? Um sacerdote. Conversando essa semana, você quer ver uma coisa? Conversando essa semana passada com uma pessoa. A pessoa falou assim, contou uma história de um pastor que estava indo lá no trabalho dela. Não, porque tem um propósito. Aí o cara já chega assim, né? Eu nunca faço isso com ninguém, nunca fiz até hoje, estou orando, ora a Deus para nunca fazer isso. Porque um dia eu posso passar vergonha, não vai passar vergonha? Deteste passar vergonha. Tá? Porque tem um propósito de Deus aqui, eu estou vindo aqui porque tem um propósito de Deus aqui. Mas quando fala assim, sabe para quem é o propósito? É para você, não é para mim não. Sempre é para os outros. O propósito de Deus, quando o profeta fala, né, é para a vida dos outros, não é nunca para dele. Deixei a pessoa falar. Falou, contou a história, como é que é. Mas ele vai lá sempre, todo sábado. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se esse pastor for lá sábado agora de novo, você vai dizer para ele o seguinte: Deus mandou falar para ele, se ele não conserta a casa dele, como é que ele quer consertar dos outros? A casa dele está de cabeça para baixo. Como é que ele quer consertar? Ele está achando que o propósito que ele está indo lá é para vocês? Não é para vocês, não, é para ele. Deus mandou ele lá para vocês que não são pastores, falar para ele alguma coisa que ele como pastor precisa ouvir. E se ele for um homem de Deus espiritual, ele vai entender o recado e vai consertar a casa dele. E aí vai ser o teste. Se ele nunca mais voltar lá, aí vocês vão entender direitinho. Aí tem o versículo. Botei lá o versículo. Mostra para ele quando ele chegar aí esse versículo aqui, lá de Timóteo, de 1 Timóteo. Pastor, mas como é que eu vou falar isso? O homem é um pastor. Eu falei, você vai falar com toda a mansidão, com toda a tranquilidade, como um servo de Deus, como você é. E ele também. É igual a gente advogado, tem advogado, tem medo de juiz. Eu nunca tive medo de juiz. Foi uma das primeiras coisas que eu entendi na faculdade, foi o seguinte: o juiz, ele não é juiz, ele está juiz, mas ele é advogado. Ele é formado em juiz, ele é formado em direito, ele é bacharel em direito, pode ter sido advogado, mas ele não é juiz, ele está juiz. É um cargo. Então é a mesma coisa. Eu sou um servo de Deus, você é um servo de Deus. Eu estou como pastor. Você, se for um propósito de Deus para a tua vida, ainda não está. Mas a gente na caminhada de Deus, como a gente não tem certeza de tudo que Deus quer na nossa vida, você não pode nem afirmar que tu não vai ser. Você pode dizer, ainda não estou, mas pode ser que um dia esteja, porque eu também um dia achei que nunca ia estar aqui. Não tinha nem pretensão. Nunca tinha. Porque eu sei, tá, como é a ciranda. Então falou pro cara com tranquilidade, mostrou na palavra, disse que ele entendeu. Ainda não conversei com ele sobre isso, depois eu vou ver se ele voltou, se não voltou. Ele disse que saiu de lá, confessou. Olha aqui, ó. Agora vamos alerta, tá? Olha aqui, ó. Não, porque nós estamos com um problema lá em casa. O pastor falou, começou a falar, confessou. Nós estamos com um problema lá em casa. Meu filho está morando em casa, está na minha casa com a esposa dele. E acontece uns negócios lá. E agora a minha nora deu de desfilar de camisola dentro de casa. Eu falei, não tem problema não. Seríssimo. Tem que acertar. Aí o irmão falou, não, você tem que acertar isso aí. Não, mas eu vou falar com meu filho, eu vou conversar com ele. Eu falei isso. Mas ele vai querer sair lá da casa. Eu não posso ser cristão e ter o meu filho dentro da minha casa, querendo fumar e beber na minha casa, e eu permiti, botar lá o cinzeiro e deixar o copinho dele com um Zeca Pagodinho para ele tomar a gelada dele lá, na minha casa. Eu sou ou eu não sou?
Tem coisas que realmente eu sou muito radical. Ou eu sou cristão, ou eu não sou. Finjo que sou. Porque a permissibilidade abre a porta para o inimigo entrar. E se você, que é o dono da casa, deu permissão, uma das coisas que a gente sempre falou isso no Ministério de Libertação. Se o dono da casa, mas vai lá na casa a casa é sua? Não, é da minha mãe. Então a sua mãe é que tem que autorizar a gente na casa dela para fazer a oração para expulsar o demônio que está lá dentro. Porque você não vai adiantar nada, porque é o dono da casa. Ela vai pedir, nós vamos lá, o demônio vai sair, quando a gente for embora ele volta. Porque a autoridade é dela, não é tua. Aí Deus, voltando para o texto, Deus chama de volta o povo. E aí começa a determinar algumas coisas. Para alertar aqueles que achavam que o mal não ia chegar neles e que não ia alcançar, nem ia achar onde eles estavam. Porque eles estavam onde, será? No meio do povo, voltando, ainda com a cabeça contaminada ainda. Mas o Espírito já alertou, Deus alertou, ó, não tem essa não. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, ainda deu olha, todos os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. E aí, começa a trabalhar e edificar no meio do povo. Edificar toda a história de Davi, que levantou um povo guerreiro, um povo que era devoto a Deus, que buscava direcionamento, ensinamento de Deus. E eu coloquei aqui, o povo de Israel em desobediência, maltratando os pobres e pisando fugiu até o termo agora, os necessitados. Foi quando eu disse lá atrás, por causa dessa situação dos arrogantes, que Deus teve que tomar umas atitudes mais drásticas para poder consertar a situação, começar a separar e tratar o povo que era necessitado. Lembra que eu dei um exemplo aqui da gente com Capivari? Nós tiramos daqui para trabalhar na igreja de lá, abençoamos a igreja lá. Hoje alguém trouxe aí, novo convertido, olha como é que o coração já começa a queimar. Novo convertido, trouxe um saco ali de biscoito, não sei com o que, com um monte de coisa. Ele falou, pastor, isso aqui é para lá, para Capivari. Trouxe 2 sacos na verdade, e o outro saco falou assim, pastor, isso aqui é para cá, para a nossa igreja aqui, mas isso aqui é para os meninos lá de Capivari. Olha isso. Pastor, quantos anos tem de igreja? Não tem nenhum ano. Olha o coração como é que já mudou. Como é que muda a história? Isso funciona como testemunho. Sabe aonde? Lá, com aquelas crianças lá. Por quê? Eles vão saber que alguém daqui está abençoando eles lá. E já começa a gerar no coração deles uma transformação e uma vontade, um coração dadivoso, um coração abençoador. Porque eles estão sendo abençoados por um povo que eles nem conhecem. Então, já começa a quebrar aquele paradigma de que eu tenho que abençoar e honrar só aquele que eu conheço. Se Jesus fosse pensar assim, a gente não estava aqui. Só tinha judeu só. Os outros povos estavam tudo perdidos. Porque só conhecia judeu. Cria no coração deles lá um sentimento diferente. Um sentimento de mudança, de entendimento a respeito do que é a caminhada. Dali, uma criança daquela sai e vai crescer e vai ter essa disposição de abençoar outras pessoas em lugares que às vezes eles nem conhecem as pessoas. Quando o versículo fala, virão dias em que o povo buscará a Deus e não encontrará. O versículo 11, 12 do capítulo 8 que eu li. Vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar em mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão.
vai chegar esse momento. Um perigo muito grande. Você vê como é que a Bíblia é uma coisa atual? O que está acontecendo na Nicarágua? O que está acontecendo na Nicarágua? O que está acontecendo na Venezuela? Estão fechando igreja, prendendo, daqui a pouco vai estar matando, porque já tem outros países que matam, né? Lá não chegaram, não sei se já estão matando, mas estão fechando igreja, estão acabando, não querem que a gente divulgue, que propague a palavra de Deus. E aí você acha que se for nesse ritmo, aqui no Brasil, se chegar um negócio desse, como é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Será que vai ter essa igreja aberta? Será que vai ter outras igrejas grandes abertas? É o que a Bíblia fala aqui. Buscarão e não encontrarão. Não é que não vai ter. Você vai ter fome e hoje a gente rejeita. O que o profeta está dizendo aqui. Hoje a gente tem direito. Hoje é como se fosse self-service. Eu quero a palavra de Deus, aí eu vou lá na igreja, tem uma igreja aqui mesmo em volta tem umas 6. Eu vou naquela ali, não gostei, vou naquela ali, não gostei, vou na outra, não gostei. Não gostei de nenhuma. O dia que eu gostar de alguma, eu volto nela. Aí tu fica à vontade. Mas vai chegar um momento que a gente vai querer uma. E não vai ter. Você já parou para avaliar? Vamos colocar de uma forma diária. No mundo inteiro, vamos colocar no mundo inteiro. Se a gente parar para analisar, quantas pessoas no mundo todo devem entrar numa igreja pedindo socorro porque está querendo se matar? Você já imaginou? Parou para avaliar? Parou para pensar nisso? Quantas pessoas passa na porta da igreja e entra assim, e o pastor vai orar, alguém vai orar, e a pessoa diz, eu estava pensando em me matar, estava até com o espírito de morte. Quantas pessoas pelo mundo afora? Essas pessoas não vão achar a igreja. Vai acontecer o quê? Como mostrou lá o ministrão nosso lá, cabeça de ovo. Vão se matar. E aí o diabo vai bater palma, vai ficar feliz. Porque quem está trabalhando para eles, quem está trabalhando para o diabo, é que está fazendo isso, está fechando a igreja, está acabando com palavra, que não pode pregar, que tem que acabar com tudo. Está trabalhando para o diabo, não está trabalhando para Deus. Isso é alerta para crente, tá? Isso é alerta. Quem fecha a igreja não trabalha para Deus, trabalha para o diabo. E se você não acredita nisso, tu pode desistir da tua caminhada espiritual porque tu está acreditando em coisa errada. Se você não acredita que quem fecha a igreja trabalha para o diabo, você está no caminho errado. Você não está na palavra. Porque se você não pode pregar a palavra de Deus, que não maltrata ninguém, que só ajuda, restaura, renova, fortalece, transforma vidas, salva vidas. Se não tiver igreja, a pessoa vai se matar e aí você fecha a igreja. Tu está dizendo o que para mim? O que o cara está dizendo para mim? E se dane, quer se matar, se mata, é problema teu. Aí a gente concorda com isso e nós somos cristãos. Cristão nada. Cristão nada, fingindo que é. E tem um monte de fingindo que é. Um monte. Mas o bom é que vai ter o dia. Vai ter o dia dele. E eles vão descobrir lá. O triste é isso. Quando chegar na fila, que Jesus fala, tu está fazendo o que nessa fila? Tu está na fila errada. A tua fila é outra. Mas eu caminhei 40 anos contigo. Tu caminhou porque tu quis. Tu ouviu tudo que era para ouvir. Tu não se consertou porque você não quis. Agora tu vai querer se consertar aqui? Não. Já era, irmão. Pula para lá, ó. Fila lá. Do outro lado. Esse aqui é o grande problema. Outra coisa. Chega o momento em que Deus levanta o povo, traz a restauração e a prosperidade e firma no lugar da sua vontade. O que o versículo fala aqui no final? No capítulo 14: trarei de volta do
do exílio o meu povo, trouxe de volta do exílio o meu povo Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e lhes comerão fruto. Eu os plantarei na sua própria terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei. Diz quem? O Senhor, o teu Deus. Ele permite às vezes que a gente ande por lugares e que a gente cometa, está aqui escrito, que a gente cometa erros e pague por esses erros, ande por aí, sofrendo, passando aperto, necessidades, mas está dando oportunidade para mim e para você de quê? De criar entendimento e buscar transformação de vida. Eu sofri, sim, estou sofrendo até hoje, sim, mas a partir de hoje eu não sofro mais, porque eu entendi que Deus permitiu para que eu passasse por isso, crescesse, e Ele vai me resgatar, vai me trazer de volta, vai me colocar numa terra onde eu vou poder plantar, vou poder colher, vou comer e viver daquilo que eu tenho feito, e daquela terra ninguém vai me tirar mais. Da mesma forma que Ele fez com o povo de Israel, é o que Ele faz comigo e com você. Coloca a gente no centro da vontade dEle. Para quê? Para que a gente entenda tudo aquilo que Ele quer para a nossa vida, toda a transformação interior, as conquistas que Ele nos dá. Você já reparou que às vezes a gente vem para Jesus, tem gente que fala assim: rapaz, não sei para que eu vim para Jesus, eu perdi tudo que eu tinha. Depois que eu vim para a igreja, eu só perdi. Perdeu nada, meu filho. Tu ganhou. Sabe por quê? Tudo aquilo que tu tinha antes de chegar na igreja não foi Deus que te deu. Como é que Deus vai prosperar num negócio que não foi Ele que te deu? Ele tem que restaurar tudo. Tem que renovar a casa. Olha o povo. Renovou, deixou o povo para o exílio no Egito. Ficaram lá no Egito trabalhando igual escravo. Não tinha salário, não tinha nada, comia pão e água. Sofreram, apanhavam. Quando Ele trouxe de volta, aí Ele já começa, restituir tudo aquilo. Eles plantavam, aí vinha lá o cananeu, invadia, tomava, comia tudo, quebrava tudo que sobrava, roubava tudo, levava tudo embora. Agora a promessa: o que você vai receber agora, você vai plantar e vai colher. Você vai espremer a tua uva e vai tomar teu suco de uva. Não vai vir ninguém para comer o que você plantou, nem para beber o suco que você preparou. Aquilo que eu estou entregando para você vai ser teu. E eu vou te colocar numa terra em que dali naquela terra ninguém vai te tirar. Onde Deus coloca a gente, só quem tira é Ele. Mais ninguém. Porque a vontade de Deus, ela é soberana sobre todas as coisas. Deus, quando determina alguma coisa na minha vida e na tua vida, ninguém muda isso. Ninguém muda. Como eu falei lá no começo, quando eu disse que o profeta estava falando e o sacerdote falou que ele não ia profetizar mais ali em Betel, era para ele profetizar em Judá. Foi ali que ele sentenciou a história de Israel. Logo no começo, no começo não, no versículo 10 ele está falando sobre isso, no capítulo 7. Então Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no centro de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Aí lá no 12, então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente. Olha a visão do sacerdote. Olha a visão, por isso alerta. Olha a visão do sacerdote. Vá, ó vidente. Já desmereceu
já desmereceu o profeta, já chamou de vidente. Vidente não é coisa espiritual, vidente não é da parte de Deus. Vidente e adivinhador é a mesma coisa, é coisa do maligno. Então vai lá, ó vidente, vai falar em outro canto, porque aqui tu não vai profetizar mais nada não. Foge, manda fugir, para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Aí lá, no 17, o profeta fala para ele, do 16, ora pois, ouve a palavra do Senhor. Ora, presta atenção, ouve a palavra do Senhor. Falou para o sacerdote, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a descendência de Isaac. Aí o 17 ele fecha o caixão. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel, tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levada cativo para fora da sua terra. Olha a desgraça que o cara chamou para dentro da casa dele. Só porque ele falou que o profeta não ia mais profetizar ali. Queria profetizar em outro lugar. Ali não. Ali não. Se ele tivesse com a visão espiritual, ele teria visto que aquela palavra Deus tinha determinado para nós. Não teria tomado a atitude que tomou. E aí, o povo todo de Israel passou por sofrimento por causa dessa decisão. Mas teve o alerta. Quando ele falou no 17 que ele deu toda a tragédia que ia acontecer na vida do sacerdote, o que ele tinha que ter feito? Se consertado com Deus, voltado atrás, se redimido dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, e consertado a caminhada dele espiritual. Esquece esse negócio de que Deus usa um versículo de acordo que ele tem que ser usado. Usa ele dentro da situação, momento, contexto, porque tem um monte de crente que fica usando o versículo de bobeira. Já disse isso. Porque Deus nunca volta atrás das suas atitudes. Então tá bom, explica para mim o que aconteceu com Ezequias. Ninguém consegue explicar. Então esquece isso. Porque se Deus não voltasse atrás da decisão dele, nenhum de nós estaria aqui. Simples assim. Por menos que nós fizemos, pastor, mas tem gente que fez muito mais. Tá bom, mas por menos que nós fizemos, Deus perdoou a gente e deu a gente uma nova oportunidade de vida. Quando nós estávamos num caminho de morte. Então, ele volta atrás. Várias vezes, em vários momentos, nós vimos Deus dar oportunidade para as pessoas. E não é diferente hoje. É o mesmo Deus, é a mesma palavra, e será o mesmo Deus e a mesma palavra no futuro. É, foi, é e será. Não mudou nada. Então a gente tem que estar atento, nos preparando o tempo todo, buscando discernimento, buscando visão, buscando entendimento através da palavra, para que a gente possa receber da parte de Deus todo o ensinamento que Ele tem preparado para entregar para cada um de nós. Porque a gente não sabe. Não tem umas profecias aí que dizem que do Brasil se levantará o maior avivamento? Já é, na verdade, um dos maiores. Se a gente parar para avaliar isso e entrar nesse contexto, a gente pode se colocar
dentro dele. Porque você não sabe de onde vai se levantar isso. Conhece o avivamento da Rua Azusa? Numa noite, um avivamento. Tem até uma peça de teatro, um filme sobre isso. E numa noite de vigília, de virar o dia, foi um dos maiores avivamentos que o povo de Deus já viu. Juntou gente que nem imaginava numa casa. Então, a igreja que vai transformar a história é a igreja que vai caminhar de acordo com a palavra, que vai buscar o que? Entendimento, que vai guardar esse entendimento e vai colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. Porque se você fizer dessa forma, você não vai cometer erros por inocência. Você só vai cometer erros se você quiser. Se você não quiser, você vai saber muito bem identificar o que é certo e o que é errado, e você não vai fazer. A inocência é outra história. Então a gente tem que ter esse entendimento de buscar o que? Direcionamento de Deus, visão, para que a gente não confunda quando Deus falar alguma coisa, seja quem for que esteja falando. Quem for que eu digo que você conhece que é uma pessoa de Deus. Porque você vai parar para ouvir, não vou parar para ouvir do mundano. Vai querer um cara do mundo que não é crente, não é nada, vai querer profetizar para mim, falar eu vou ouvir, não vou ouvir. Vou passar batido. Agora, se for cristão, se for um crente, eu vou ouvir. Se for da parte de Deus, eu vou receber. Se não for, o Espírito me der a condição de identificar, se eu não é de Deus, então eu repreendo em nome de Jesus. E sendo assim, você vai crescendo, porque você vai buscando intimidade, vai criando intimidade com o Espírito Santo. Porque quando você está ligado no Espírito Santo, se está ligado aqui, está ligado lá. Mateus 18. Que está ligado aqui na terra, está ligado lá no céu. Se desligar aqui, desliga lá. Então a gente tem que estar atento para isso. Não pode deixar passar nenhum tipo de conflito de entendimento. Se eu tenho conflito de entendimento, eu vou na palavra. Ó, pastor, não entendi. Nesse texto aqui que o senhor falou, tem uma parte aqui que eu não entendi bem não. Eu já li lá umas 2 ou 3 vezes, porque eu vou perguntar. Você leu alguma vez o texto? Você está com dúvida, né? Pô, você leu alguma vez? Ah, não li não, pastor. Então volta lá e lê pelo menos umas 3. Era assim que eu fazia? Eu, antes de perguntar alguma coisa para o pastor, eu lia umas 3 vezes. Tinha texto que eu tinha que ler 10. Para poder entender alguma coisinha. Aí, não entendeu? Vem aqui, vai um dos pastores ou pastora e pergunta. Tira a tua dúvida. Porque nós temos que entender o texto para você trabalhar e viver dentro do contexto. Porque texto lido sem contexto é pretexto para você fazer qualquer coisa. Você vai inventar um pretexto. Ah, porque eu não entendi isso, por isso que eu fiz isso. Mas tu não entendeu porque eu quis, porque tu não leu, tu não foi examinar a escritura para entender. Então, vai criar um pretexto para fazer alguma coisa que já tem vontade de fazer, e aí vai dizer que por falta de entendimento foi que fez aquilo, quando na verdade não foi. Só não buscou entendimento. Tem que ter muito cuidado, para a gente poder não confundir falta de entendimento com não quero fazer o que tem que ser feito, quero fazer de acordo com a minha vontade. Você entende, isso é um perigo. Você entende, sabe como tem que fazer, mas não faz porque não quer fazer. Então, a gente tem que ficar atento para isso. O conflito aqui é bem claro, entre um sacerdote e um profeta de Deus. O sacerdote, ele tem obrigação de entender e saber que aquilo ali vem da parte de Deus. Porque senão, como que pastor, evangelista, missionário, pastora, se não souber identificar que aquilo realmente vem da parte de Deus, como é que vai estar
entregando para as pessoas alguma coisa se não tem certeza que aquilo veio da parte de Deus. E aquele também que está recebendo, se não tiver discernimento e entendimento, como é que ele vai receber aquilo, entender que aquilo vem realmente da parte de Deus ou se a história é vontade do coração da pessoa? Porque às vezes pode ser ter uma coisa boa, você gostar de alguém e profetizar uma coisa boa na vida daquela pessoa, porque você gosta dela, porque você quer o bem dela, mas não é aquilo que Deus está determinando, é a tua vontade, não é a vontade de Deus. E a gente tem que falar para as pessoas a vontade de Deus, não é aquilo que a gente quer. Porque o que a gente quer não muda a história de ninguém. O que vai mudar a história é aquilo que Deus determina que a gente fale para as pessoas. Amém? Recebam, busquem transformação e entendimento. Busquem fortalecimento através do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Abra a mente, abra a visão e o entendimento. Para que a gente caminhe todos juntos, em bloco. E que haja uma transformação gigante. Que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo tem ensinado para nós. Vem para cá o pessoal que se batizou em nome de Jesus. Vai receber os certificados. Vem o Nelson, vem o Marcelo, vem a Renata. Diminuir? Olha, diminui um pouquinho esse ar aqui. Deixa só de trás e na frente do lugar. O controle está onde? Aqui? Não, não está aqui não. Não está aqui e está ali no lugar dele. Controle do ar. Controle do ar. Pastor, vê se está já vendo. Não. Você bota a Camila do Giovanni. Eu ficar com a ideia dele. Giovanna. Beleza. Sara Reis. O pessoal se batizou ontem. É um passo de fé. A gente gosta de comemorar isso porque é muito bom, é uma transformação. Ai, pastor, agora as coisas vão tudo ficar mais fácil, né? Claro. Não. Foi só um passo de fé. Mas qual o conforto? Deus sabe de tudo e até onde vocês podem suportar. Mas como é para crescimento, tem que vir algumas coisas para nos mostrar que a gente pode superar, porque às vezes a gente não acredita que pode superar o que pode acontecer. E por isso que Deus permite que algumas coisas venham para a gente lidar com elas e vencer cada uma delas. Mas fiquem tranquilos,
Porque Deus vai fortalecer cada um de vocês, vai ampliar a visão, vai dar discernimento espírito, vai dar crescimento espiritual. Porque a gente precisa disso para continuar na caminhada. Isso é um passo importante, porque a gente mostra para o Senhor e para as pessoas que estavam lá que nós temos certeza do que nós estamos buscando. Quando a gente se batiza, é uma confirmação. Confirmação de quê? De que a velha criatura morreu verdadeiramente. Por isso que a palavra fala que as coisas do passado, as velhas coisas, foram jogadas no esquecimento, ficaram para trás. As coisas velhas ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Então, coisa nova, criatura nova, coisa nova, vida nova, visão, sentimento. Ah, pastor, vou me irritar de vez em quando, que nem era antigamente? Vai, mas freia na hora. Tem 5 minutos para ficar irritado. Depois tem mais um para parar de ficar. Então, é fato isso. A gente vai acontecer algumas coisas, vai. Ah, porque eu vou voltar as coisas do passado. Às vezes vai. Para poder você crescer. Você tem que. É um processo de transformação. Mas eu creio que cada um de vocês que deram esse passo de fé, de certeza, de confiança, o Espírito Santo já vem trabalhando na vida de vocês há algum tempo. Isso aí foi uma confirmação de um sentimento que já está dentro de vocês, uma certeza que já está aí dentro. Não tenha, fique feliz. Bota esse certificado lá, ó, bonitinho na parede lá, ó, ou bota no porta-retrato para todo mundo ver. É? Até aquelas pessoas que duvidavam, né? Que nem a minha. Vocês não, mas eu vi que eu duvidava pra caramba. Ainda quero ver até quando. Aí ficaram contando os meses. A bater até pena. Tiveram que comprar cadeira, uns já morreram, já. Mas ficaram contando, já tem quase 30 anos. Então se estiver contando até hoje, não tem mais jeito. Então, continuem nessa caminhada, fortalecidos, restaurados. Usem todo o conhecimento que o Espírito Santo vai dar para vocês, a autoridade que o Espírito Santo vai dar, o discernimento de Espírito. Não tenham medo, fizeram a coisa certa e Deus vai abençoar o dia de cada um de vocês. Amém. Bem, Dona Tereza, quantos anos está, Dona Tereza? A senhora, não, quantos anos tem? 75. Aí confirma que a Bíblia fala o quê? Tem idade para Deus não. Para salvação não tem idade. A pessoa fala, eu sou velho, eu vou querer para que isso aí, não interessa. Tem 99 anos, não interessa. Tem que buscar a salvação. Porque aqui, ontem eu estava vendo um vídeo de uma senhora de 99 anos de idade. Falando bem, explicando, dando entendimento para o povo. Eu falei, meu Deus, essa mulher tem 99 anos de idade. No final do ano vai fazer 100. Um século. 100 anos. Digo, Jesus, eu estou com 61, já estou achando que o negócio está complicado. Tem mais 40 para frente ela, meu irmão. Então a gente olha essas coisas. Você pode viver 100 anos aqui, 150. Mas e depois? E na eternidade, quantos anos? Quantos milhões de anos? Então a gente tem que buscar para lá. Não interessa se com 90, com 70, com 80. Minha sogra também foi batizada com 70 e tal também. Batizei ela com 70 e poucos anos de idade. 79, né? 79 anos. Meu pai com 72. Rapaz, já não lembro um cara velhinho para Jesus. Que isso, o negócio é bom. Senão que a gente está. Né? Vamos trazer a galera. Não interessa quantos. Eu creio que vocês deram um passo de coragem, de fé. Isso é muito bom. Eu creio que quando diz que uma alma, quando vem para Jesus, né, tem festa no céu. Imagina a confusão que teve lá com nós. Uma já tem festa, imagina nós, deve ter dado os estardalhaços santos lá em cima, na super festa. Amém? Sejam bem-vindos à família dos batizados em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai falando para vocês acertarem essas crianças. E bota esse certificado assim, você acerta aí, fica aqui.
Isso, assim, isso. Chega vai chegar mais pra cá? Mais pra cá, vem mais pra cá um pouquinho. Vem mais pra cá um pouquinho. Vem, teu Paulo, vem. Ai, que lindo. Eu segurava assim, mas segurava assim. Segurava logo assim. Glória a Deus, pode sentar lá em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Ô, pastora Denise. Pastora Denise. Fala aqui o que você quer falar. Não, é porque começou a encerrar o culto, para eles reunião. quem vai ao retiro, a gente vai fazer uma reunião. Rapidinho, uma reuniãozinha reunião rapidinho. breve. Uma préviazinha do retiro. Rapidinho. Tem que marcar lá em Capivari também com a galera, não. Tá bom? Então vamos encerrar aqui, vamos orar pelo pedido de oração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar pelo pedido de oração do Senhor, por tudo que Ele tem feito. Amém, Deus. Deus amado Santo, queremos entregar nas tuas mãos, Senhor, esse pedido de oração, Deus, pedindo que o Senhor venha em providência, provisão, Deus, seja cura, restauração, renovo, salvação, Pai. Nós já te agradecemos, porque temos certeza que o Senhor já está providenciando a necessidade de cada uma dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Cuida também daqueles que estão sem alguma coisa em suas casas essa noite, sem mantimento, sem uma casa para morar, uma cama para dormir, Senhor. Cuida dessas pessoas. Visita, Deus, cada um necessitado. E aqueles que estão aqui nesse cesto com o nome, Deus, providencia também a necessidade de cada um deles, Pai. Nós cremos, Pai, entregamos em Tuas mãos e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, te agradecemos, Deus, pelo culto dessa noite, Senhor. Por tudo que aconteceu, pela Tua palavra, pelos louvores, por cada um dos irmãos que estão aqui comigo, Deus. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz, Pai. Tenhamos uma semana abençoada. Que Teu Espírito esteja conosco, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. E o povo que crê, diga amém. Glória a Deus e boa noite. Glória a Deus, lembrou? Amém. Glória a Deus. Glória pela Bia. Em nome de Jesus, pelo Paulo também, que faz amanhã, né? Glória a Deus. Pai amado santo, te agradecemos, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, Pai, na tua santa e poderosa presença, para agradecer, Senhor, pela vida da Ana Beatriz, pela vida do Paulo, Senhor. Esses filhos teus comprometidos com a tua obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua transformando, fortalecendo, renovando, Pai, restaurando a vida e a caminhada deles, Senhor. Não permita, Deus, que eles se desviem nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Que eles tenham, Senhor, muitos e muitos anos de vida, com muita saúde e paz, Senhor. Que o Teu Espírito esteja sempre guiando a vida deles, Pai. Não permita que eles andem por caminhos, Deus, que não te agradam, Senhor. Com pessoas que não edificam, Deus. Que eles tenham sempre, Senhor, a alegria de comemorar sempre o aniversário, Pai, na Tua casa e na Tua presença, Senhor. Que eles tenham muitos anos, Pai, caminhando contigo. Continua, Deus, com a mão, que o Teu Espírito esteja sobre eles, Pai, desviando de todo mal, de todo perigo, de toda enfermidade, Pai. Nós entregamos, Pai, eles em Tuas mãos, com muita alegria no coração, Senhor, porque estamos tendo a oportunidade também de participar desse momento, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Conduz o Paulo, conduz a Ana Beatriz, Pai, sempre nos Teus caminhos, Deus. E abençoa, Senhor, a vida e a casa deles. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E o povo que crê, diga amém. Joaquim também está fazendo aniversário, Joaquim. Pessoal, Joaquim também, em nome de Jesus, Senhor. Que ele tenha sempre sabedoria, Pai, domínio próprio, mansidão, Pai. Cuida da vida dele, transforma ele, Senhor, sempre. E que ele seja um jovem, Pai, que venha ser referência e bênção na caminhada contigo, Pai. Referência da Tua casa, da Tua obra, Senhor.
Onde ele estiver, Senhor, que o teu Espírito esteja com ele, Pai, protegendo, guardando e restaurando. Livra de todo mal, de todo perigo, Senhor. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Eu entrego o Joaquim também nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora sim, glória a Deus.
Os retirantes! Da Camila Denzinho. Tá bom, tá. Eu levo lá pra moça. Pra gente. Eu vou fazer bastante sabor, né? Fazer